Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer esse galinho aqui, ó. Olha que gracinha. É um paninho com galinho no meio. Vamos lá, nós vamos usar essa. Vamos lá. Nós vamos usar essa Claya Mil, que eu tenho um pouco ainda em casa, a quantia vai dar. E para esse fio, eu sempre gosto de usar uma agulha bem fininha, da espessura do fio, tá vendo? E aí eu vou colocar o lip 4, 1,25 milímetros. Vamos lá. Eu fiz aqui 8 correntes. Agora eu vou subir carreira com uma. E aí é ponto baixo, normal. Um em cada ponto de base, até o final da carreira. Fiz um em cada ponto de base, ponto baixo em cada ponto de base até o final da carreira. E aqui eu vou botar mais um e vou continuar do lado de cá. Um em cada ponto de base também, só fiz um pra virar pro lado de cá, né? E agora eu vou fazer até o final da carreira também. Ok, cheguei no meu último ponto de base. Isso aqui, ó. Ok, cheguei aqui, ó, no meu último ponto de base. Agora eu faço mais um pra virar a carreira pra cá, pro lado de cá de novo, tá vendo? Ficando assim. Agora eu vou começar a trabalhar aqui por cima, nesse sentido sem aumento. Então eu vou subir aqui direto já com ponto, que a gente chama... Bom, eu tenho o hábito de chamar de trepar a carreira, eu não sei como a gente... Qual outra forma de chamar? A gente sobe a carreira direto, sem fechá-la, né? Aí a gente vai fazendo um em cima de cada um ponto de base. E aí eu vou fazer isso toda a volta aqui e vou fazendo toda a volta. Ele vai emborcar, vai fazer um copinho, que vai ser o rostinho do nosso galo. Ou galinha, né? Depende da crista que a gente colocar nele. Aqui, fiz minha segunda carreira em torno de todo ele. Agora, aqui, se eu estivesse fechando carreira, eu teria que fechá-la. Mas olha, nem me aparece nada para eu fechar a carreira, porque eu já subi lá em cima direto. Então, agora é só continuar tecendo toda a volta. E ele vai emborcar, porque eu tô fazendo sem aumento. Tá vendo? Ele já tá querendo emborcar. Aqui no canto ficou um pouquinho mais difícil por causa disso, mas daqui a pouco ele se ajeita. Sempre um em cada ponto de base.
Quando você achar que já está um tamanho bom para a cabeça, proporcional ao corpo, você para e conta dos dois lados para ver se você está com um número iguais de carreira. As carreiras, né? Aqui é a minha primeira carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 8, vamos ver se eu tenho 8 desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu posso trazer essa até aqui para igualar os dois lados, né? Vamos lá, vamos fazer isso então. Conforme vai aumentando, tá vendo? Vai criando um bojo e eu vou apoiando aqui por dentro. Você pode apoiar assim, mas para você não correr o risco de ter esse outro lado junto, eu vou apoiando aqui por dentro. Ok, até aqui. Esse é o meu último ponto da cabecinha. Tô com 8 dos dois lados agora. Agora eu vou fazer a parte do corpinho. Para fazer a parte do corpinho, eu preciso fazer mais correntes aqui desse lado. 2. E o meu corpo tem que ser maior do que essa largura da cabeça. Tem que ser 2 vezes, né, a largura da cabeça. Então, se eu botei 8 aqui, eu ponho 16 aqui. Ok, tô com 16 correntes aqui. Agora eu vou voltar e fazer aqui a mesma coisa que eu fiz aqui em cima para começar o meu trabalho. Fazer um ponto de base e vou começar a fazer uma corrente para subir e vou começar com o meu ponto baixo, um em cada ponto de base, um em cada corrente, até chegar na cabeça. Fiz um em cada ponto de base, um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar aqui na cabeça. Aí agora eu vou começar a descer de um lado da cabeça aqui. Mesmo sentido que eu tô. E eu vou dar a volta na cabeça. Vou dar toda a volta aqui até chegar desse lado de novo. Ok, desci toda a volta da cabeça. Toda a volta. Aí cheguei aqui novamente. Aqui eu vou pegar a parte de baixo da minha corrente. E eu vou começar a fazer ponto baixo em cada corrente de base. Quando eu fiz a corrente, passei, segui com ponto, vim com ponto baixo por cima dela, dei a volta na cabeça e agora estou voltando na parte de baixo da minha corrente. Fiz meu último ponto na corrente. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na cabeça, subir a carreira aqui, ó. Sem botar 2 pontos no mesmo lugar, não. Um em cada ponto baixo. Porque eu quero justamente que ela emborque, eu não quero que ela aumente. Então, olha, um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. E eu vou assim por toda a volta. Toda a volta aqui, olha. Faço aqui, aí dou a volta na cabeça aqui. E venho aqui por baixo e vou fazendo assim, sempre. Vou fazer um pedaço e mostro pra vocês. Ó, tô chegando na cabeça de novo. Sigo em frente. Um ponto baixo em cada ponto baixo
da base. E sigo em frente, até aqui, aí volto aqui por trás. Vamos lá. Vou fazer mais um pouquinho. Ó, já dei a volta na cabeça completa e já cheguei aqui novamente. Segui pro corpo. Sempre um ponto baixo em cada ponto baixo da carreira de baixo. Na minha base. E agora é trabalhar assim, circular, até chegar à altura que eu quero que a minha galinha fique, que esse é o corpinho dela. Aqui, a tendência do trabalho é emborcar para o lado que a gente está tecendo ele, nosso direito. Tá vendo? Já estou chegando aqui, já dei a volta aqui e já estou chegando na direção da cabeça novamente. Mas aí eu posso, quando ele tiver com um maiorzinho, posso virar ele assim e ele vai aceitar ficar. Aqui ele já aceita um pouco, mas ele vai aceitar melhor a ficar. E a gente vai tecendo assim. Voltei para explicar uma coisa importante para vocês. Aqui, como é duplo, a tendência é quando a gente pega aqui para fazer, pegar o de lá também, tá vendo? Agarrar. Então, o que eu faço? Eu ou boto o dedo por dentro ou eu dobro essa parte para baixo assim, para ela ficar bem livre e não ter perigo de pegá-la sem querer. Essa voltinha aqui do cantinho, por eu não estar aumentando, ela é sempre mais chatinha de fazer. Quanto maior vai ficando, mais fácil vai ficando de fazer. Deixa eu ficar um pouquinho maior para vocês poderem entender bem. Eu não vou aumentar nenhum ponto, é um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. E ela fica querendo prender, ela fica querendo incomodar. E aí a gente vai ajeitando e vai colocando do jeito que... Tá vendo? A gente tem que abrir, olhar bem, pra gente achar o lugar certo de colocar o ponto e não colocar esses 2 pontos num lugar só. Quanto menorzinha ela tá, mais a gente tem que ter esse cuidado. Tá vendo? Ela vai emborcando. Mas a gente precisa ter esse cuidado na hora de passar por ali. Que aqui é mais tranquilo, tá vendo? Olá, pessoal, voltei com ela quase pronta. Fiz as carreiras nesse sentido aqui, né? Olha, como ficou o começo aqui e como ficou o começo aqui. É igual, tá vendo? Aqui eu fiz a extensão dos 16 pontos e teci em volta e comecei a tecer nesse sentido aqui. Agora aqui, eu vou pegar exatamente essa direção aqui e fazer um meio ponto baixo para poder... ponto baixíssimo, né? Para poder fechar essa parte do corpinho da galinha. Antes disso, eu só preciso tomar um cuidado, contar as carreiras que eu tenho aqui e contar as carreiras que eu tenho aqui para ver se estão fechando, se estão iguais, né? Agora, tenho 15 carreiras aqui, tenho 15 carreiras aqui. Agora eu posso fazer o ponto baixíssimo para igualar as minhas 2 alturas. E agora eu vou subir aqui para fazer o ponto que a gente chama de ponto passa-fita no crochê, que é um ponto alto, 2 correntes, pulam. Vou pular um de base que tá bem grandinho no meu ponto, um ponto alto. Para subir foi assim, né? Com 2 correntes. Agora, para subir, eu usei 2 correntes ali depois do meu ponto. Agora eu vou seguir com uma corrente, pulo um de base, coloco no próximo um ponto alto. E é só isso, até o fim da carreira. Uma corrente, pulo um ponto de base, coloco um ponto alto. Agora eu vou dar a volta fazendo isso até chegar aqui novamente. Ok, pessoal, minha carreira de passa-fita tá pronta, toda a volta. Agora eu vou fechar a carreira aqui com uma corrente. Esse é o meu primeiro ponto. Vou colocar aqui, ó,
aquelas duas tranças que eu fiz para subir, aquelas duas correntes que eu fiz para subir, eu vou colocar aqui na primeira e vou fechar a minha carreira. Fecho normal mesmo. Ok. Já fiz a carreira de passa-fita em torno toda a volta. Já fechei. Vou começar por aqui. O paninho em si, eu vou distribuir 9 gomos. Eles são separados por colunas de pontos V duplos, como eu tô fazendo aqui o meu primeiro V duplo. Aí eu coloco um ponto alto aqui. Corrente, né? Ponto alto aqui. Corrente. E aí eu vou colocar um V aqui. Posso colocar dentro do ponto alto, dentro do espaço da passa-fita também. Não tem muita importância aonde eu vou colocar. Eu só tenho que ter 9 vezes esse V e esses dois pontos altos. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, corrente, outro V. Se der para fazer assim, do jeito que eu tô fazendo, beleza. Senão eu vou precisar apertar mais, encostar mais um no outro, fazer um mais perto do outro, até eu conseguir o V com os dois pontos altos, que é o começo do meu gomo. O V vai fazer a coluna para dividir os gomos e os dois pontos altos serão os gomos. Vamos lá. Eu consegui fazer aqui 1, 2, 3. Vamos continuar assim, que talvez dê certo desse jeito mesmo, até o final dessa carreira. Vamos ver como é que ficou? Tô quase chegando. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A que eu tenho pronta aqui, que eu fiz há muitos anos, ela foi feita com uma linha e uma agulha muito fininha. Então, ela ficou bem miudinha, o espaço que eu tinha era menor. Essa, com a linha Cleia, ela fica maior. Não é uma linha muito fina, né? Então, ela ficou maior. Cheguei no ponto alto. O que ficou mais apertadinho foi esse. Todos os outros ficaram confortáveis. Tá vendo? Terminei minha carreira. Essa vai ficar com 9 gomos. Por que essa diferença, pessoal? Porque eu tô com uma linha mais grossa. Então, deu uma galinha maior, um diâmetro maior aqui embaixo. Então, vai dar mais gomos. Essa é pequenininha, tá vendo? Essa deu uma galinha bem pequenininha, bem miudinha. Bem delicadinha. Então, eu só consegui fazer 7 gomos ao redor dela. Olha.
Essa ficou bem maior. Se vocês quiserem fazer com a linha Cleia mais menorzinha, vocês vão ter que diminuir o número de pontos, né? E aí ela vai dar um diâmetro maior, ela vai dar mais gomos aqui. Vou subir a carreira aí. Eu vou acompanhar o ponto. Aonde tem V, eu vou fazer V. E aonde tem ponto alto, separado por uma corrente, eu vou fazer ponto alto separado por uma corrente. Sempre depois do V, uma corrente. E aí, nos espaços que eu tenho, eu vou colocar um ponto alto. Eu tenho esse espaço aqui, um ponto alto. Uma corrente, esse espaço mais um ponto alto. Dentro do espaço, uma corrente. Novamente aqui, antes do V, eu tenho mais um espaço. Então, eu vou botar outro ponto alto. Uma corrente. Agora o meu V. Isso vai aumentando a minha roda automaticamente, sem eu precisar me preocupar com aumentos. Eu sempre vou colocando um ponto alto nos espaços que eu tenho. Terminei o V, eu faço uma corrente. E aí eu já vou para o primeiro espaço, um ponto alto. Corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Já estou no meu V novamente. Por que eu tenho os aumentos? Porque embaixo eu tinha 2, em cima eu já tenho 3 e assim por diante. Porque essa corrente que eu dou nesse V aqui e no próximo já abre um espaço para eu fazer mais um ponto alto na parte de cima. Esse é o aumento. Bem natural, bem fácil de seguir. E essa toalha não tem tamanho específico, pré-determinado. Você que vai escolher o tamanho que ela vai ficar, que você vai achar mais charmosa, para o fim que você deseja. Olha, corrente, ponto alto. E assim até chegar aqui novamente, eu vou completar a minha volta. Ok, mais uma volta pronta. Agora eu vou dar com ponto baixíssimo, tá até dentro desse V, e vou subir novamente com V. Já estou indo para minha terceira carreira. Comecei com 2, 3, agora 4, sempre por causa do espaço que eu crio aqui. E vou seguir essa carreira sempre assim. Um ponto alto em cada espaço e uma corrente. 4 pontos altos. E o V. Toda a volta até fechar aqui. Fiz mais uma carreira, já tá dando tamanho. E a quantia de carreiras que eu vou fazer desse mesmo jeito depende do para que eu tô fazendo o paninho, onde eu quero colocá-lo, qual o tamanho que eu quero, né? O que vai combinar com o tamanho da minha galinha, o meu gosto pro tamanho do paninho. Então, ele é bem versátil, você decide o tamanho que ele vai ficar. Eu vou fazendo aqui e depois eu volto para mostrar a vocês como ficou. E aí, pra gente fazer o acabamento. Fiz bem mais carreiras. Acho que essas carreiras que eu fiz vão combinar com a minha galinha. Aqui agora eu vou começar o bico. Vamos lá, eu fiz 14 carreiras. E agora eu vou começar o meu bico. Então vamos lá. Aí agora eu vou fazer aqui um V simples em cima desse primeiro ponto. Um ponto alto. Vou botar duas correntes para separar um do outro. Outro ponto alto no mesmo ponto de base. Um V simples. Aqui dentro eu faço outro V simples e entre um e outro eu vou colocar
uma corrente. Aqui eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no mesmo ponto de base, uma corrente e vou fazer outro V aqui nessa ponta. Vendo? Aqui. Duas correntes entre um ponto alto e outro do V. Tá aqui. Eu tenho em cima do meu V duplo, que vinha desde lá de baixo, eu agora tenho 3 vezes simples, porque ele vai abrir um leque aqui. Eu pulo esse espaço e esse ponto alto. Aí aqui faço 3 correntes, já tinha uma, pronto, agora eu tenho 3. Pulo esse e pulo esse ponto alto aqui e boto meu ponto baixo aqui. Um ponto baixo em cima do ponto alto da carreira de baixo. E um dentro do espaço. Sempre assim, um em cima do ponto alto, um dentro do espaço. Eu vou seguir assim até faltar apenas um ponto alto e o espaço. Que como do lado de cá eu não vou trabalhar, eu vou vir até aqui. Até aqui. Cheguei. Meu último ponto é dentro do espaço. Nesse eu não teço, nesse também não. Agora eu vou fazer 3 correntes e vou fazer um V simples em cima desse primeiro ponto do V duplo embaixo. Um V simples aqui. 2 correntes para separar as 2 perninhas do V, uma para separar um V do outro aqui dentro do espaço. E o outro aqui na ponta. Três correntes para já começar novamente ponto baixo aqui, pulo esse espaço e esse ponto alto e já começo o meu ponto baixo aqui. Olha como tá ficando. Eu já tenho 2 leques que vão aqui onde eu fiz esses pontos baixos, ele vai formar um triângulo. Esse leque vai aumentando e à medida que ele for aumentando, o triângulo vai diminuindo e vai fechar aqui. Vai ficar mais ou menos assim com o meu leque, assim, pegando de um triângulo ao outro. E é isso, eu vou fazer essa primeira carreira até chegar aqui e volto com vocês. Já fiz toda a volta, já cheguei aqui para fechar a carreira. Toda a minha volta pronta. Faço as 3 correntes, esse aqui de cima ainda é o meio do meu V. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir carreira dentro do V, fazendo outro V igual a esse. Ponto alto, 2 correntes, outro ponto alto aqui dentro. Meu primeiro V tá pronto, da carreira de cima, superior. Agora eu vou, nesse espaço que eu criei, eu vou trabalhar como eu trabalhei aqui, abrindo esses pontos altos, essa tela de ponto alto. Entre esse V e esse V, eu criei esse espaço quando eu fiz uma corrente, como eu vou fazer aqui agora. E vou fazer um ponto alto aqui dentro desse espaço. Faço outra corrente
e faço um V aqui dentro. Esse V que eu tô fazendo agora vai ser o meio do meu leque. Outra corrente. Um ponto alto nesse espaço entre os dois V's da carreira de baixo. Uma corrente. Outro V aqui dentro. Esse V é de uma das laterais do leque. Então, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Meu leque já tá abrindo. Eu fiz um V em cima desse V de baixo, um ponto alto no espaço entre um V e o outro V aqui no V do meio, outro ponto alto no espaço entre um V e o outro V. 2, 3 correntes. Pulo o primeiro ponto baixo e coloco em cima logo do seguinte, ó. Você pode escolher fazer dentro dele, você vai fazer aquele ponto em U, muito usado em cestaria, ou você pode colocar normal, vai ser seu ponto baixo normal. Eu vou pôr ele normal. E vou fazendo um ponto baixo após o outro, até aqui na ponta, até chegar nesse espaço aqui que eu vou fazer o meu último aqui. Mais um. E eu preciso que fique igual a esse. Sobrou um aqui. Terminando mais uma carreira. Terminando a minha segunda carreira de leque. Fazendo minhas 3 correntes. Vou fechar aqui. Uma corrente. E aí, vocês vão ver que já temos um ponto alto aqui e um espaço entre ele e o V, para o V anterior e para o V do meio. E aí, eu já pus minha corrente aqui. Agora, eu vou colocar meu ponto alto aqui. Sempre uma corrente, ponto alto, uma corrente, tá vendo? Eu não tinha nenhum ponto alto, agora um, na segunda carreira um, na terceira carreira eu já consigo pôr 2 pontos altos. Por isso que eu digo que ele é intuitivo, ele vai te dando os espaços, você vai preenchendo com ponto alto. Aqui também, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, entre os espaços criados na base. Uma corrente e isso aqui é o meu V. Ponto alto, 2 correntes, ponto alto, fechei meu V. Agora eu vou 3 correntes, pula esse primeiro e faz no próximo um ponto baixo. E sigo com ponto baixo até o fim desse espaço, né?
o finzinho aqui, faço mais um aqui, e o próximo fica vazio, o último. 3 correntes, e já começo o meu leque, que tá aumentando, e o meu triângulo diminuindo, fechando. Agora eu vou seguir fazendo essa carreira e vou fazer todas as carreiras que faltam, chega na carreira que vai fechar o meu triângulo e terminar o meu leque. Aí eu volto aqui para mostrar essa parte para vocês. Olha só, já tô quase acabando o meu triângulo. Fui fazendo daquele jeito que eu expliquei para vocês. Aqui são as 2 trancinhas dentro do meu V. E aí, as 3 correntes. Pulo o primeiro, ponho um ponto baixo no segundo. Faço mais... Aqui eu tenho espaço para mais 2. São 3. Porque aqui já é aquele que eu tenho que deixar sobrar. 3 correntes. E aí eu vou fechar a minha carreira aqui. E vou subir com o V. E vou caminhar sobre esse leque até aqui. Aí aqui eu volto para explicar a vocês como faz a última carreira. Aqui. Cheguei no próximo triângulo. Tenho 3 pontos. Eu vou fazer no do meio. Um ponto baixo. E fechei meu triângulo. 3 correntes. Para passar para o próximo leque. E agora eu vou seguindo assim, em todos os triângulos. Minha última carreira. Agora, o meu triângulo está formado. Vou terminar essa carreira que eu comecei agora e volto para mostrar para vocês como vai ficar. Terminei a última carreira fechando o triângulo. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto picô aqui. Começo com um ponto baixo. Faço 3 correntes. Fecho nesse ponto baixo. Pego nessa parte de cima dele e pego na de baixo. E faço outro ponto baixo aqui. E outro ponto baixo dentro do meu V. De novo, 3 correntes. Pego nessa parte de cima do ponto baixo, nessa lateral. E faço outro ponto baixo aqui. Novamente, agora nesse espaço, um ponto baixo, 3 correntes. E aí eu faço um ponto baixo dentro do ponto baixo que eu acabei de pegar. Agora eu vou botar no último ponto e eu já vou pular pro primeiro aqui. Esse espaço aqui eu pulo. Não faço nada. Vou fazer as 3 trancinhas, ponto aqui dentro. Não aperto o meu ponto baixo quando eu faço ele aqui, ó. Quando eu faço ele aqui, eu não aperto, tá vendo? Já vou direto para as correntes. E aí eu entro mais fácil nele. Fecho aqui.
e pulo pra cá, sem fazer picô. Pulei pra cá, eu já posso fazer um picô. 3 correntes. Pego aqui, aqui. E já fiz meu primeiro picô. 3 correntes. Aqui, aqui. Mais um picô. E fica assim, olha só. Vou fazer toda a volta e venho aqui para mostrar para vocês. Terminei. Fechei o trabalho. Ficou assim. Agora, eu vou passar um biquinho vermelho aqui em cima, que vai ser a crista da galinha. Vou fazer o biquinho dela, o olhinho, as asinhas e aqui em cima eu vou fazer o rabinho. Vou fazer primeiro a crista. Peguei um fio vermelho. Vou começar por aqui, perto do pescocinho da galinha. Tá vendo? Eu vou começar com um ponto baixo. Agora eu vou fazer meio ponto alto. Um ponto alto. Mais um meio ponto alto e um ponto baixo. Tá vendo onde eu pego? Aqui eu já tô no cantinho. Fica um biquinho, tá vendo? Agora eu vou repetir esse mesmo biquinho aqui por cima da cabeça dela, pegando a correntinha que eu fiz pra começá-la. Eu entro de um lado e saio do outro. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro. E eu vou fazer até chegar na outra ponta. Cheguei na outra ponta, no cantinho, vou prender com um ponto baixo aqui. Mais um para fazer a curvinha e tá pronto, minha crista. Agora é rematar e a próxima etapa é fazer o biquinho desse lado aqui. Quanto melhor a gente fizer a curvinha, melhor vai ficar. Por isso que eu dei mais um ponto baixo aqui. Agora é arrematar normalmente, puxar o fio para dentro da galinha para esconder. Agora eu vou fazer o bico aqui. Vou pegar o preto, linha de bordado. E aí a mesma coisa que eu fiz para começar a crista. Vou pegar na lateral, prender num ponto baixo do lado de cá. E aí eu faço um ponto baixo. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz para crista. Um meio ponto alto aqui. No próximo eu já faço mais um ponto alto.
Vendo onde eu pego? Nesse sentido. Tento pegar o mais retinho possível, né? E aí eu faço mais um ponto alto. E aqui é intuitivo. Eu vou colocando conforme eu sinto que tá pedindo. Agora eu tô fazendo mais um ponto alto no mesmo ponto. E agora eu vou fazer do lado de cá. Tá vendo como eu pego? Fazer mais um, meio ponto alto e um ponto baixo. No próximo e já fechei meu biquinho. Ele fica meio viradinho mesmo. É intencional que ele fique assim. Agora é arrematar e esconder o fio por dentro da galinha. Depois eu escondo o fio. Agora eu vou pegar a agulha de costura com fio dobrado, linha de costura também, e aí eu vou colocar para fazer o olhinho 2 miçanguinhas bem pequenininhas. E o olhinho vai ser aqui em cima, entre a crista e o bico, mais ou menos nessa altura aqui. Agora eu vou colocar essas miçanguinhas aqui. Passo por dentro da agulha, levo até o rostinho dela e prego normalmente. Passo por fora, vou pro outro lado. Aqui desse outro lado eu também coloco uma. Coloco na agulha também, levo até o rostinho dela, passo por fora, procedo da mesma forma que do outro lado. E eu reprego elas algumas vezes para ficar bem firme, para não soltar com facilidade. Corto os fios bem, arremato, corto os fios bem rentinho, para ficar bem pregadinha, fazer o olhinho dela. Agora eu vou fazer a asinha nessa posição aqui, dos dois lados, e depois eu vou fazer o rabinho. Vamos lá? Vou começar nessa direção aqui e nessa altura. São 5 carreiras e 3 pontinhos para dentro. Aí eu pego um pontinho alto, um pontinho baixo, né? Aqui. Pego por baixo dele e saio por cima. Dobro o meu trabalho para fazer uma linha, para eu conseguir ver o que eu tô fazendo direitinho. Vejo se tá bem separado da parte de trás. E aí eu faço um ponto baixo, 2 correntes, e ajeito bem para não me perder a linha. Vou fazer tudo na mesma linha. Tá vendo? Tá na mesma linha, mesma direção. Mesma carreira que ficou o meu ponto baixo. E aí eu faço um meio ponto alto, 2 correntes. Pulo 2 pontos de base. E aí eu vou fazer um ponto alto aqui. Mais 2 correntes, mais um ponto alto. É delicado mesmo, tem que fazer com paciência.
Observar bem se você não está prendendo do outro lado, se você está na mesma linha, na mesma direção. Agora, 2 correntes, meio ponto alto. Duas correntes e um ponto baixo. A base da minha asinha tá pronta já, tá vendo? Agora eu vou precisar fazer uma carreira de ponto baixo aqui por cima, mas eu vou fazer de uma forma que ele fique bem marcadinho. Eu vou fazer 3 pontos baixos em cada alcinha dessa e vou prender com um ponto baixíssimo em cima do meu ponto de baixo. Em cima do ponto. Tá vendo aqui, ó? Eu vou prender com um ponto baixíssimo, mais 3 pontos baixos. Não aperto, deixo eles folgadinhos, para eles darem um volume. E agora eu vou, em cima desse ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Assim eu marco as ondinhas, para separar as folhas, as asinhas uma das outras. E assim até o final da asinha. Olha que gracinha que fica. Agora é só cortar o fio e arrematar pelo avesso, por dentro da galinha. Agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, na mesma direção e altura. Tomando cuidado de pegar só desse lado. Faço exatamente a mesma coisa, dobro, vejo bem se está na mesma altura e na mesma direção. Dobro e faço tudo igual. Asinhas prontas, agora só tá faltando o rabinho que eu vou fazer aqui. Começo num canto, termino no outro. Fio na agulha. Tô no bumbum da galinha. Aí eu já marquei aqui qual é a posição que eu preciso começar. E eu vou fazer enviesado, eu não vou fazer reto. Ponto baixo aqui, 2 correntes, meio ponto alto, mais para cima um pouquinho, mais para fora. Não é na direção do ponto baixo, é um ponto para frente na carreira de cima. Agora 2 correntes, um ponto alto, um ponto para frente na carreira de cima. Vou sempre subindo uma carreira e caminhando um ponto para o lado do bumbum, né? 2 correntes. E novamente, aqui no alto, bem no cantinho, eu vou colocar mais um ponto. Dessa vez é o altíssimo. Agora eu volto descendo da mesma forma que eu subi, envezando. Primeiro ponto da primeira carreira, eu coloco um ponto alto. Eu abro assim para eu poder ver exatamente qual é a linha que eu tenho que seguir. Eu subi como num triângulo ali, eu vou ter que descer da mesma forma. Aqui eu vou pôr um ponto alto. Na verdade, um ponto altíssimo, né, gente? Agora, um ponto para frente, na carreira de baixo, eu vou fazer um ponto alto.
Não é difícil, é meio chatinho de pegar, mas não é difícil. Agora, mais duas correntes, né? Novamente, na carreira de baixo, tá vendo? Eu tô voltando, tô na carreira de baixo, um ponto para frente. Eu vou fazer mais um ponto alto. Duas correntes, tá quase pronto. Carreira de baixo, um ponto para frente, ponto alto novamente. E agora eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto baixo. Sempre um ponto para frente na carreira de baixo. Esse é o meu meio ponto alto. Duas correntes, um ponto para frente, carreira de baixo, ponto baixo. E tá pronto a base do meu rabinho. Agora o que eu preciso fazer é fazer o mesmo trabalho em ponto baixo que eu fiz nas asinhas. Casear cada voltinha dessa aqui. Tá vendo como ficou? Fica uma graça esse rabinho. Agora vamos lá. Virar a carreira. E vou fazer aqui 2 pontos baixos. Aqui eu tô com pouco espaço. Um meio ponto alto aqui. Perdão, um ponto baixíssimo. Agora aqui eu já faço 3 pontos baixos. Um ponto baixíssimo em cima do ponto de baixo. E assim até terminar o rabinho lá do outro lado. Tá pronto o rabinho. Olha só que gracinha. Ele fica em pezinho direitinho. Fica armadinho. Eu acho essa galinha muito charmosa. E agora eu vou preencher com pluma. Pode ser algodão. O que vocês quiserem. A gente coloca aqui um enchimentozinho. E tá aí. Nossa galinha ficou pronta. O que vocês acharam? Me contem aí, pessoal, se vocês gostaram. Me perdoe pelo vídeo que ficou longo, mas eu não tinha como mostrar todos os detalhes desse paninho, que eu acho uma graça, sem que o vídeo ficasse maior, né, do que o de costume. Mas eu agradeço muito por vocês assistirem. Me digam aí o que vocês acharam, se gostaram, comentem, compartilhem. A opinião de vocês é muito importante para mim, viu? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.